Nós teremos nossa última aula desse currículo aí que tivemos, de Escola Bíblica, os Fundamentos da Fé Cristã. Tá? E o tema da nossa última aula é profissão de fé. Nós vamos tratar deste assunto hoje, profissão de fé. Então nós vimos os fundamentos da fé, desde a primeira aula, começando pelas Escrituras Sagradas, entendendo quem Deus é a partir das Escrituras, entendendo quem nós somos a partir das Escrituras, entendendo o plano de salvação de Deus, o outro lado do plano de salvação, que é a eleição e a predestinação. Nós vimos que é necessário o arrependimento e fé, entendemos o que é regeneração, conversão. Então nós entendemos um pouco mais sobre a teologia da aliança, vimos sobre os sacramentos do batismo, da ceia do Senhor, ok? Entendemos um pouco mais sobre os mandamentos de Deus, introdução aos 10 mandamentos, a primeira e segunda tábua nós estudamos, vimos que os mandamentos não são para salvação, mas é uma exigência para aquele que já é salvo, e aquele que já é salvo vai querer cumprir os mandamentos, ok? Passamos então pelo que a Bíblia fala sobre a vida após a morte, a vida depois dessa vida presente. Vimos sobre dízimos e ofertas, as distorções que há sobre esse tema. Nós vimos que a Bíblia fala sobre isso, entendemos a maneira correta de entender os dízimos e as ofertas. Vimos também sobre um pouco da história da Reforma. Nós somos uma igreja reformada, herança da Reforma Protestante. Vimos que a Reforma, inclusive, que nós celebraremos dia 31 agora de outubro, não é uma nova doutrina, mas um retorno à doutrina dos apóstolos. Estudamos também sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, foi a última aula, um pouco da história, sistema de governo, sistema doutrinário, vimos tudo isso. E agora chegamos na profissão de fé. Pelo que eu sei aqui, dos que estão aqui presentes, o Bira e a Beth, que estão vindo de outra denominação, parabéns, estão aí agora na última aula. Não sei se perderam algum, acho que não, não perderam nenhuma, E eles, se assim Deus permitir, o conselho vai ouvir eles professarão publicamente a fé. E é justamente essa a ideia, depois de entendermos os fundamentos, a ideia é que pessoas professem a fé. Aqueles que já professaram vão poder lembrar o que é a profissão de fé, por que a gente faz essa pública profissão de fé, e os irmãos vão entender agora para chancelar e falar: isso mesmo que eu quero professar a fé. Batizados eles já são, foram batizados em outra denominação, mas agora entendendo os fundamentos ou reciclando os fundamentos que eles já criam, eles vão poder professar publicamente, e serem admitidos com a graça de Deus como membros da igreja. Mas então é importante nós estudarmos sobre a profissão de fé. Não sei se futuramente a Amanda, vai desejar também, A gente pode conversar depois, viu, Amanda? Mas é isso, irmãos. Então esse é o nosso tema de hoje. Profissão de fé. Profissão de fé. Deixa eu ver se a vermelha está prestando aqui. Não está. Com a pretinha mesmo. Caneta preta. Profissão de fé. Esse é o termo, tá? Profissão de fé. A gente usa também um outro termo que é parecido, que é a confissão. Tem a profissão e a confissão. A confissão é nosso documento, nós somos uma igreja confessional, e a profissão é você professar, é você dizer com os seus lábios, aquilo que você crê. Tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Tá certo? Então esse é o nosso tema, profissão de fé. Irmãos, é importante lembrar, e nós já vimos isso em outras aulas, que antes mesmo da queda do homem, antes mesmo da queda, Deus já tinha um plano para resgatar pecadores. Nós vimos que o pacto entre a Trindade, no qual o Filho seria designado para vir morrer por um povo específico, ele foi feito, estabelecido antes que o mundo houvesse. Então, antes que Adão e cada um de nós tivéssemos pecado, Deus já sabia, e ele não foi pego de surpresa. Então, ele fez um plano, antes mesmo da queda. Então, em algum momento na história, nós temos a criação. Em algum momento na história, nós temos a criação. E nós temos na história também a queda.
Depois da criação, não sabemos quantos dias depois, mas havia ainda Adão e Eva apenas como seres humanos, houve a queda. E aí a história continuou a acontecer após a queda. E nós estamos nesse período pós-queda, né? Pós-queda. Nós estamos no mundo caído, é por isso que nós vemos as rupturas, as fraturas neste mundo, um mundo corrompido, um mundo de maldade, porque houve queda. Mas louvado seja Deus que o plano que a gente chama de pacto da redenção, feito entre a Trindade, ele foi feito antes mesmo que o mundo houvesse. O mundo não havia iniciado ainda, já havia esse plano. Então Deus não foi pego de surpresa. Vocês lembram disso, né? Diante disso, então, irmãos, neste plano de Deus, ele inclui uma organização para reunir e congregar o seu povo. Assim que há a queda, o ser humano então se afasta de Deus, e o ser humano não é mais uma criatura que se relaciona com Deus. O ser humano agora vive afastado de Deus e é rebelde a Deus. Então Deus resolve restabelecer esse relacionamento. E no restabelecimento desse relacionamento, ele faz essa organização para reunir e congregar o seu povo. Ela passa por 3 fases, eu diria, essa reorganização de Deus para estabelecer o relacionamento com o seu povo. A primeira é chamada de família. Okay? Então Deus criou a família antes mesmo da queda. E depois da queda, Deus resolve tratar com famílias. E a família é a organização de Deus para congregar o seu povo. Se você for para o livro de Jó, por exemplo, no capítulo 1, você vê Jó intercedendo por seus filhos. Eles eram um povo, o povo de Deus ali, congregados entre família. Eles ofereciam sacrifícios a Deus, eles adoravam a Deus. Então a família é o primeiro núcleo que Deus resolve então chamar para ser seu povo. Ali está a família, ok? Depois da família, você vê um conjunto de famílias que vai ser agregado a uma família maior, e essa família maior, na história da redenção, vai ser chamada de Israel. Israel. É o povo de Deus, irmãos. Então, nessa reorganização de um povo congregado, reunido, depois da família, você vê que na história da redenção, Deus cria um povo, chama um povo para si, forma um povo para si. E o povo de Deus na antiga aliança é chamado de Israel. Esse é o povo de Deus, distribuído nas 12 tribos. Ok? Assim Deus começa a tratar com o seu povo. É ali que o povo é reunido, congregado. É ali que leis são estabelecidas. É ali que a aliança é executada na prática. Ok? Com deveres, direitos e deveres por parte do povo. O povo agora tem direitos e deveres. Esses deveres envolvem, direitos e deveres envolvem questões morais, civis, religiosas, cultuais. Ok? Assim Deus se relacionava com o povo. E na nova aliança, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus agora trata com o Israel de Deus na nova aliança, que é chamado de igreja. Igreja é o povo congregado de Deus. Certo? Igreja é o povo de Deus na nova aliança. Nós somos o povo de Deus. Nós somos chamados de igreja, que compomos a igreja do Senhor. Nós que fazemos parte dessa que é chamada de a noiva do Cordeiro. Nós somos o povo da nova aliança. Se você crê em Jesus, você faz parte da igreja. Se você crê em Jesus Cristo, você faz parte da igreja do Senhor nessa terra. Nós devemos ser sal e luz, nós devemos brilhar a luz de Cristo, nós devemos refletir a sua glória, pregar o Evangelho, nós devemos nos reunir para adorar. Isso é igreja, irmãos, e nós vemos tudo isso como mandatos para a igreja na nova aliança, ok? Agora uma pergunta que eu faço diante disso. Como se faz para fazer parte da igreja visível local do Senhor nessa terra? A Bíblia fala sobre isso. Como pessoas são admitidas para fazer parte de um hall de membros dessa organização que é chamada de igreja? Batismo, O seu Newton disse aqui para a gente, Batismo, irmãos. A pessoa, ela crê no Senhor,
ela ouve o evangelho, ela crê no Senhor, então ela é batizada, e o batismo é como se fosse um ritual de iniciação. Agora ele pertence, ele assumiu um compromisso, e junto ao batismo ele professa publicamente a sua fé. E a partir disso, então, ele é admitido como membro numa igreja local. Vocês percebem onde está a profissão de fé aqui nessa história? Nesse povo de Deus, nesse povo congregado, nesse povo reunido, para você fazer parte oficialmente, a Bíblia nos instrui que nós devemos, então, assumir esse compromisso com o batismo, passando pelo batismo e professando publicamente a nossa fé. Ou você pode inverter a ordem, você professa publicamente sua fé e na sequência você é, então, batizado, admitido. Agora você oficialmente está casado, né, com Cristo, né? Ou então você assumiu o compromisso, né, na linguagem bíblica você agora você é noivo, você é noiva do Cordeiro. Ok? Então, essa é uma realidade bíblica. Aqui está a profissão de fé. Tá? E nós vamos ver em alguns textos bíblicos que essa ideia está contida nas Escrituras Sagradas. Tá? De forma simples, irmãos. O que vem a ser a profissão de fé? Profissão de fé é uma profissão, é uma declaração pública feita por aquele que crê que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Tá? Isso é uma profissão de fé. Profissão é uma declaração pública. Você declara publicamente diante de pessoas, igual quando você que é casado, você fez diante de testemunhas, diante de pessoas, até assinou, né? A gente tem que assumir um termo, né? Um termo, né? Ali de compromisso, eu estou casado. Então você declara publicamente, né? Que você agora tem um compromisso com aquela pessoa, uma aliança, um matrimônio. Com o Senhor a gente declara publicamente, né? Que Ele é o Cristo. E a gente vai falar sobre o que é Ele ser o Cristo. E declara que Ele é o Filho de Deus. E obviamente que vem embutido nisso as verdades de que somos pecadores, de que em Cristo temos redenção, de que Ele morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, de que Ele é perfeito, sem defeito, aquela morte foi substitutiva, né? Vem tudo isso embutido, ok? Então isso é uma profissão de fé. Convido vocês para abrirem as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Mateus 16, 16. Eu vou ler a partir do 13 e vocês prestem bastante atenção. Olha só o que diz o texto. Que interessante, irmãos. Aqui nós temos o registro da primeira profissão de fé, né? Nas Escrituras, ali no Novo Testamento, nós temos a primeira profissão de fé de um discípulo do Senhor. Diz assim o verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, era assim que o povo estava reconhecendo Jesus, é o que eles diziam acerca de Jesus. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro tomou a frente, né? Como muitas vezes nós vemos nas Escrituras, Pedro tomou a frente e o verso 16 diz: respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui está fazendo uma pública profissão de fé, irmão. Ele está professando a fé dele com os seus lábios, dizendo aquilo que ele crê. E ele afirma com todas as letras, de maneira clara: tu és o Cristo. E permita-me aqui, né, uma pausa para explicar isso aqui. Irmãos, talvez você possa parar e pensar, mas é muito simples dizer que Jesus é o Cristo. Mas dentro dessa expressão, dessa afirmação de que Jesus é o Cristo, isso aqui tem muitas verdades preciosas por trás. Imagine na cabeça do judeu. Eu acho que eu já falei isso aqui, você deve lembrar. A palavrinha Cristo significa ungido de Deus. A palavra Cristo no Novo Testamento, no grego, é a tradução da palavra hebraica Messias. Quando Pedro está afirmando aqui, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o Messias.
E aqui eles estão entre judeus, irmãos. Os judeus sabiam muito bem quem era o Messias. Nessa afirmação ele está dizendo tudo o que carrega a palavra Messias. Ele está dizendo aqui, tu és o prometido de Deus para salvar o seu povo. Tu és ungido, escolhido, separado por Deus, preparado por Deus, que foi prometido que viria. O Senhor é este, o Messias, que salvaria o seu povo. Eles ainda não se davam conta, ainda não tinham ideia de como o Senhor salvaria o seu povo. Seria com a morte, né? Seria com o seu sangue. Eles achavam que era um reino político, mas aqui ele está declarando, nós cremos que tu és o Messias. Aquele prometido do Antigo Testamento, eu estou afirmando aqui, é o Senhor. Entende? E essa era a diferença do judeu cristão para o judeu, por assim dizer. Né? O judeu ainda aguarda o Messias. O judeu que se tornou um cristão, um judeu, nacionalidade, ele era um judeu, ele se torna um cristão de fé, ele entende que Jesus é o Cristo. Ok? Então, vocês percebem o peso da afirmação de Pedro? Ele diz isso com os seus lábios. Né? Diante dos outros discípulos, diante do Senhor Jesus, ele está afirmando isso. E ele continua dizendo, cadê? 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão aqui também é importante nós entendermos. O Filho do Deus vivo, ele está afirmando o seguinte, tu és Deus. É isso que ele está afirmando. Quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, o que Pedro está afirmando é que o Senhor é o Messias, o Cristo, e o Senhor é Deus. O Senhor é da mesma natureza de Deus. É por isso que quando Jesus ele dizia que era o Filho de Deus, com artigo definido, os fariseus ficavam indignados, porque se dizer o Filho de Deus era dizer que era da mesma substância, da mesma natureza de Deus. E Pedro está falando, eu creio nisso, eu creio que o Senhor é Deus encarnado. Ok? Vocês percebem a afirmação? Ele professou aqui a fé dele. Tá certo? Essa é a profissão de fé de Pedro, essa linda profissão de fé do apóstolo Pedro. Ok? Além dessa profissão, né, que isso aconteceu de maneira até espontânea, nós vemos uma outra profissão interessante de fé que está lá em Atos 8. Eu convido vocês para darem um pulo lá para Atos capítulo 8. Atos 8. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 36. A partir do versículo 36. Nós temos aqui, irmãos, um relato muito interessante no capítulo 8 de Atos. A partir do versículo de número 26, nós vemos o evangelista Filipe, que também era diácono. Ele está... Nós vemos a história dele pregando no deserto para um eunuco, que era um oficial, né, da rainha da Etiópia, né, a rainha de Candace. Ok? O oficial de Candace, rainha da Etiópia. E aqui é uma história muito interessante, onde Filipe ele está passando e ouve, dentro do carro do oficial, né, ele está lendo o profeta Isaías. Né? Então Filipe se aproxima, né, para o carro, né, e diz, vejo que está lendo o profeta Isaías, né, e ali eles têm um diálogo, e ele pergunta se ele crê nessa verdade. O eunuco então responde, como que eu vou crer? Né? Como eu vou entender se não há quem me explique? Né? Então Filipe entra no carro e explica para ele todas essas verdades, apontando Jesus como o Messias, como o Cristo, a partir do Antigo Testamento. É isso que Filipe faz, né? Explicando ali o texto, a partir de Isaías, explica todo o Antigo Testamento. Então chega o verso 36, né? Que é o que eu quero me ater aqui com vocês, de 36 a 38. Diz assim, ó, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Você me explicou.
Eu creio nessas verdades. O que me impede? Você falou sobre batismo, você falou sobre esse compromisso. Né? O que impede? Aqui tem água. O que impede de eu ser batizado? E aí, verso 37. Filipe respondeu: é lícito, ou seja, é lícito ser batizado, se crês de todo coração. Se você crê, é lícito você ser batizado. Nisso que a gente acabou de ver, nesse conteúdo. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Percebe a mesma afirmação de Pedro? Creio que Jesus, e aqui quando ele fala Jesus Cristo, ele já está afirmando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Eu creio que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado, que ele é perfeito. Aquele que morreu na cruz é Deus. Eu creio nisso. E ele é o Cristo. Ele é esse Cristo aí que você acabou de me explicar. Ele é esse Messias aí prometido que você acabou de me explicar. E eu creio nisso. Então, o que o eunuco está fazendo aqui, irmãos, diante de Filipe? Talvez diante daquelas pessoas, seus encarregados ali, que estavam conduzindo o carro, né? A carroça, né? Que ele estava, né? O carro real, ou o carro de oficial. Ele acabou de fazer uma pública profissão de fé. Ele acabou de professar publicamente a sua fé. Eu acho que o Enoque está querendo professar dele, né? Logo, logo ele vai poder professar a fé dele também, se Deus assim permitir. Temos orado para isso e ensinado ele, tá? Então, é isso que a gente vê aqui no versículo de número 37. Respondendo ele disse: creio que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí o verso 38. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E o que aconteceu? Filipe batizou o eunuco. Aqui houve uma profissão de fé e batismo. E ele assumiu o compromisso com o Senhor. O eunuco etíope agora é um cristão. Vocês percebem como ele passa a fazer parte de maneira visível, clara, do povo de Deus? Né? A gente não sabe, provavelmente não tinha uma igreja lá na Etiópia, mas agora, mesmo na Etiópia, ele é um cristão. Ele faz parte do povo de Deus. Ele professou a fé dele, então foi batizado. Certo? Nós temos uma instrução do apóstolo Paulo interessante também. Eu convido vocês para darem um pulo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Uma declaração muito interessante e importante, né? E ela serve de base também para a pública profissão de fé. Romanos 10, 9 e 10. Vou pedir para alguém ler aí em voz bem alta, para sair aqui no áudio, versículos 9 e 10, por favor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, louvado seja Deus. Vocês percebem aqui, irmãos? O apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui há uma clara instrução para a profissão de fé, você professar com os lábios, com a boca, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você crê com o coração. E aí você professa com os lábios. Você entendeu a verdade. Então, intimamente, no seu íntimo, você creu. Você agora confia nessa verdade. E com os lábios, então, você vai professar. Você vai dizer aquilo que você crê. Né? E essa é a instrução do apóstolo Paulo. É o que ele instrui aqui no capítulo 10 de Romanos. Né? E com base nisso, então, nós temos a pública profissão de fé. Né? As igrejas cristãs, evangélicas, entenda a evangélica aqui como firmada no evangelho, né? Seguindo esse ensino, exigem que aqueles que desejam ser membros da igreja visível, igreja local, façam a sua profissão de fé. Ok? Com base nessas verdades. Então você já creu no coração, entendemos que você creu no coração, você pôde expor isso, deixou claro. Né? Você agora vai professar publicamente diante de todos.
É nisso que eu creio. Vocês lembram da nossa profissão de fé, como ela funciona? Vocês já viram aqui algumas profissões de fé, já tivemos alguns batismos. E aí são feitas algumas perguntas essas que previamente já foram perguntadas e as pessoas já sabem, por isso que elas respondem aqui afirmativamente, né? Só o sim. Mas as perguntas são perguntas essenciais quanto à verdade do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Filho Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, que morreu, né, para a remissão de pecados, creio no Espírito Santo, Deus que habita em nós. Né? Nós cremos nessas verdades todas e nós professamos ela. É a essência da fé, ok? A essência da fé. Talvez você olhe e fale, por que a gente não faz a simples profissão que o apóstolo Pedro fez, que o eunuco fez? Creio que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É o Filho de Deus. É isso que a gente faz. A gente só aumenta o escopo, irmãos, porque ao longo da história, heresias foram surgindo, né? Então, para garantir o entendimento correto do Evangelho sem ser maculado, né, acaba que nossa profissão é um pouco maior para ter a convicção de que a pessoa compreendeu em todos os seus termos, né? Para que o Evangelho não seja maculado. Aqui eles tinham, eles sabiam o que eles estavam falando quando eles afirmavam Jesus é o Cristo. Tá? Mas como as heresias ao longo da história foram surgindo, a gente aumenta a pergunta para que a pessoa possa responder afirmativamente, termos certeza do que ela de fato crê. Porque o conteúdo ele é importante. O conteúdo ele é importante e nós vamos ver isso mais à frente, ok? Então percebem por que tem profissão de fé? Na igreja visível? Para isso. E é um momento solene, é um momento precioso, é um momento importante. Né, diante da profissão, a profissão é algo sério, né? É mais sério que um juramento que você faz diante do tribunal, né, dos homens. É lógico que é extremamente sério quando você levanta a mão direita. Né? Agora estão acabando com isso, mas antigamente você botava a mão sobre a Bíblia, né, para fazer juramento, às vezes de formatura. Né? Eu me lembro quando eu fui na formatura da Bela, eles fizeram um juramento. Né? Lá no seminário, quando terminei o seminário, a gente fez o juramento. Né? O Anderson vai fazer o juramento. Aqui é como se estivéssemos também fazendo um voto, um juramento diante de todos. É isso que eu professo, é isso que eu creio. Né? Tá certo? Irmãos, essa profissão de fé... Alex, por favor. Isso aí vale para hoje? Oi? Essa do Beato e do Eunuco vale para hoje? Vamos supor, vamos poder colocar para fora, colocar mais longe lá, tem aqueles comentários, ou lá, família isolada, lá. Vamos lá, eu tiro uma semana lá que começo a pregar para eles, e aí eu falo assim, que aí chega um lá, um que seja, aí então ele me impede, eu posso batizar ele lá? Entendo. Alex? Eles moram lá, não tem, Sim. né? Tem povo lá, isolado, e aí como é que fica? Tá. Primeiro ponto, você vê a importância das missões, né? As missões. Né? Então, por que existem missões? Para que a igreja alcance essas pessoas nos nossos dias, né? Então, aqui nós temos um caso do eunuco, é um caso atípico, né? O Senhor Jesus até teletransportar depois, Filipe teletransportou, algo que a gente não vê em outro momento nas Escrituras, a não ser Enoque e Elias que foram teletransportados para o céu sem passar pela morte. Né? Mas houve um teletransporte, de fato. Você já pararam para pensar nisso? Né? Depois você lê o texto, você vê que ele vai ser teletransportado de um lado. Então é algo muito atípico. Né? E posteriormente você vai ver o apóstolo Paulo fazendo missões e ele indo a povos isolados também. Povos que não conheciam o evangelho, né? E o que ele fazia lá? Pregava o evangelho e plantava-se igrejas, né? Então, o ideal seria, num caso desse, nós plantarmos igreja, né? Num local desse, né? Fulano creu, né? Você viria até o pastor, a gente daria um jeito, né? Ou pelo menos tentaria dar um jeito. Vamos ver se tem mais gente lá e vamos plantar uma igreja lá, né? Enviar um missionário, né? Perguntar, Alex, você quer ser o missionário de lá? Vamos te preparar, né? Você vai... Enfim, são os meios mais corretos, né? Para que se tenha uma igreja saudável, bíblica, né? Não seja algo que a gente perca até mesmo de vista no que vai dar, entende? Agora é interessante porque, biblicamente falando, me permitam dizer isso, já que você entrou nesse assunto, biblicamente falando, você vê que um evangelista e diácono batizam o eunuco, né? Aí você pode pensar, então,
O que impede o Vladimir, né? Numa ocasião dessa, batizar uma pessoa e tudo mais, né? Você vê aqui que não é um pastor ordenado batizando. Na nossa Constituição diz que pastor, nem mesmo presbíteros, né? Pastores ordenados é que devem batizar. Mas por que tem isso na nossa Constituição? É mais como uma espécie de cuidado, né? Já que uma vez que o pastor foi preparado, uma vez que o pastor ele passou por todo um seminário, ele vai fazer vamos dizer assim, é mais difícil haver um erro de consciência, de entendimento do que está sendo feito por um pastor que foi preparado, do que por um leigo ou por um outro oficial que não teve a preparação do pastor. Então é mais por questão de cuidado, entende? Mais por questão de cuidado. Aí no caso da nossa igreja, então, o que seria melhor ser feito? Ao invés de encontrar as pessoas lá batizar, né? Então ela creu, depois você tentar voltar no lugar onde tem o pastor e vamos lá batizar, pastor. A pessoa creu, vamos lá tirar as conclusões, né? Se você perceber em Atos dos Apóstolos, há um momento, né, em que os gentios começam a crer no Evangelho, né? Gentios começam a crer, gentios fora de Jerusalém, né, pessoas que não eram judias começam a crer, né? Então os apóstolos eles se reúnem, levam até a liderança da igreja que gentios estão crendo. E o que acontece depois disso? A liderança vai lá conferir, a liderança vai lá e aquelas pessoas são batizadas diante da liderança, entende? Então a gente tem esse caso isolado, mas o mais correto a fazer para que se tenha todo cuidado, né? Ao invés de batizar, é voltar até a liderança e falar, vamos lá para a gente conferir se houve conversão verdadeira, se isso tudo foi correto, e se foi, aí batiza. Entende? Seria a instrução mais correta. Conforme vocês fosse só uma pessoa, eles moram lá e eles não saem de lá. No caso, ia ter que vir voltar, mas igual não ia ter uma igreja, né? Ia ficar isolado lá. São Paulo não quer sair de lá, né? Eles moram nesse local, né? Geralmente, né, você vai ver povos isolados, eles vivem... Não, com certeza, né? O ideal seria, por exemplo, a pessoa desce, depois para que ele até pregue, é que ele tenha um suporte de uma igreja local próxima, né? Para que ele consiga. Então a instrução, eu sei que tem gente que faz diferente. Sei que tem gente que num caso desse aí batiza mesmo lá e ele mesmo começa algo, enfim, né? Mas tendo o suporte da igreja, a coisa acontece com mais profundidade, com mais estrutura, com mais organização e foge mais do erro. Então é mais para fugir do erro do que, de fato, simplesmente algo a Bíblia sacramentaliza e tem que ser assim. Não, é mais princípios bíblicos que nós temos para que haja uma coerência maior, né? Haja uma essência, né? Que não fuja daquilo que a Escritura ensina, entende? Então é mais nesse sentido, tá certo? Beleza. Profissão de fé, irmãos, ela envolve ela alcança, né? A profissão ela tem que alcançar, a profissão ela tem que envolver na profissão pública de fé o nosso intelecto, a nossa emoção e a nossa volição, né? Volição é vontade. Intelecto, emoção e vontade. Essas coisas têm que estar envolvidas na profissão de fé, tá? O intelecto, o que a gente está falando, o que a gente quer dizer quando diz que a profissão ela envolve o nosso intelecto? Quando você professa a fé, você professa um conteúdo que você compreendeu, tá certo? Então nós temos estudado aqui para que seja professada a fé num conteúdo que foi entendido. É por isso que nossas crianças elas são batizadas, mas elas não professam a fé. É por isso que o Davi foi batizado na infância, mas agora mais velho, tendo mais condições intelectuais de compreensão, ele professou a fé dele, tá certo? Porque a profissão ela envolve a questão intelectual, tá certo? É por isso que o Miguel foi batizado, Cecília foi batizada, e nós estamos instruindo eles, Vladimir como pai, Deise, eu e Bela, Cecília, Enoque, para que lá na frente eles professem publicamente a fé, porque vai envolver o intelecto. Então ele tem que entender o conteúdo que ele crê de fato. Por isso que todo pai, além de batizar, faz o compromisso e deve ensinar o Evangelho diariamente para as suas crianças, tá certo? Então o intelecto ele está envolvido. Vocês já viram igrejas onde a pessoa chega e talvez num culto especial lá, a pessoa foi a primeira vez, do nada ela
né, alguém foi ser batizado, isso já aconteceu, uma pessoa que veio aqui na nossa igreja, eu perguntei se ele era batizado, ele falou, fui batizado. Aí eu falei, como é que foi esse batismo? Ah, minha namorada foi ser batizada lá na igreja, eu fui acompanhar para ver o batismo dela e perguntar se queria batizar também. E aí me jogaram na água lá, eu fui batizado também. Ou seja, a pessoa foi batizada sem compreensão qualquer do que estava fazendo. Não pode ser assim, tá certo? Biblicamente falando, não pode ser assim. Infelizmente, isso tem acontecido, né? Infelizmente, acontece de muitos ditos pastores por aí, nem eles terem ideia do que eles estão fazendo, sabe? Nem eles terem ideia. Não está fundamentado no Evangelho. Então, envolve o intelecto. Olha só que interessante, quando a gente pensa em intelecto, a Bíblia fala muito sobre essa questão do intelecto. Abram lá em Mateus, capítulo 22, verso 29. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Alguém lê aí em voz alta? O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Maravilha. Aqui, irmãos, os saduceus estão questionando o Senhor Jesus. Os saduceus eram um grupo dentre os judeus, né? Um grupo de eruditos, né? E que compunham, inclusive, o Sinédrio judaico, que era o tribunal judaico. E estes homens estão interrogando Jesus, porque o grupo dos saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles estão questionando o Senhor Jesus sobre a ressurreição dos mortos, dentre os mortos, falando que ela não existe e tudo mais, estão questionando o Senhor Jesus. E diante deste fato, então, o Senhor Jesus, ele diz para os saduceus, né? Uma das respostas do Senhor Jesus para os saduceus é a seguinte, respondeu-lhe Jesus, que a Beth acabou de ler. Vocês erram. É um erro de vocês não conhecerem as Escrituras. Vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês não conhecem o Deus das Escrituras. Vocês não conhecem verdadeiramente o que a Escritura diz. Vocês leem, mas vocês não entenderam. Vocês percebem a importância que o Senhor Jesus dá para a questão intelectual? Tem muito crente por aí que fala, não, esse negócio de estudar, negócio é fazer, negócio é orar. Até nossas orações acabam sendo pecaminosas quando a gente não entende a vontade de Deus. A gente determina a Deus. Por que pessoas batem o pé para Deus, irmãos, nas orações? Porque erram não conhecendo a Escritura. Não tem ideia de quem Deus é. Por que pessoas fazem orações das mais esdrúxulas, né? Mais esquisitas, pecaminosas diante de Deus? Porque não conhecem a Deus. Entende? Você vê a importância da questão intelectual. E quando eu estou dizendo intelecto aqui, irmãos, eu não estou dizendo que para você professar a sua fé, você precisa saber os detalhes sobre a doutrina da eleição. Você não precisa saber dar uma aula sobre predestinação. Você não precisa saber me responder se você é um supra ou um infralapsariano. Você não precisa saber expor para mim a diferença entre a teologia arminiana e teologia calvinista. Não estou falando disso não. Ainda que essas coisas sejam boas para você entender, estudar, isso vai te ajudar no seu relacionamento com Deus, mas o que a gente está falando aqui sobre profissão de fé envolver intelecto, a gente vê que o intelecto ele é importante, mas para a profissão de fé você precisa entender o básico, o essencial da fé cristã. Entende? Você entendendo isso, você pode professar a sua fé e ser batizado. Mas envolve o intelecto. Sem entendimento do básico, não há fé verdadeira. E não se deve fazer uma profissão de que fé eu vou professar. Entende? Vocês percebem por que a gente dá importância aqui, por exemplo, de uma classe para explicar detalhadamente os fundamentos da fé cristã? Para que você professe sabendo o que você está fazendo. Entende? Ainda que a gente avance um pouco mais, a gente sai um pouco da essência e pega coisas ali secundárias, mas que são importantes também, já põe no bojo também para a pessoa entender o que ela está fazendo no todo, né? Tá certo? Então o intelecto ele é importante. Deem um pulo lá para João capítulo 5, verso 39. João 5, 39. João 5, 39, quem achar pode ler alto aí.
Maravilha. Agora, numa conversa ali com os judeus, né, o Senhor Jesus, olha só o que ele diz para os judeus, irmãos. Examinais as Escrituras. Aqui a ideia de examinar é você analisar acuradamente. Examinem, estudem as Escrituras. Né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Né? Então examinem, conheçam, e vocês vão compreender essa verdade. São elas mesmas que testificam de quem? De mim. Quem é o centro do Evangelho? Jesus Cristo. Se você não entender quem Jesus é e o que ele fez, não existe entendimento correto do Evangelho. Elas que testificam de mim, elas que apontam para mim, elas que falam de mim. Então você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Percebe mais uma vez? Intelecto envolvido aqui, você precisa compreender. A fé não é um tiro no escuro, não, irmãos. A fé, ela tem conteúdo. A nossa fé, ela é uma fé inteligível. Ela é uma fé que parte de uma compreensão. Compreendo e creio. Ok? Eu compreendo e creio. Isso eu estou falando da fé essencial. Obviamente que em outros assuntos eu vou crer mesmo que eu não compreendo. Por exemplo, eu creio na Trindade. Eu compreendo detalhadamente como funciona a Trindade. 3 em 1. Eu confesso que eu não consigo racionalizar isso. Tá? Mas no que diz respeito à essência da fé, eu entendo, então eu deposito minha fé. Eu entendo e eu creio. Ok? Tranquilo? Teriam vários outros textos. Vou dar um pulo aqui para Romanos 10. Vamos lá em Romanos 10. Romanos capítulo 10. Vou pedir para alguém ler aí. Deixa que eu leio. Versículo 13 e 14. Olha só que interessante. Romanos 10, 13 e 14. Diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o apóstolo Paulo dizendo. E aí ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? É necessário que se ouça do Evangelho, é necessário que se ouça sobre Cristo. Então eu entendendo, tendo ouvido e compreendendo quem Cristo é, então eu vou crer. E crendo eu vou passar a invocar o nome do Senhor. Entende? Vocês percebem a importância? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar eu preciso ouvir e crer. Entender quem Jesus é. Intelecto mais uma vez. Né? Hebreus capítulo 11, verso 1. Dê um pulo lá para Hebreus. Hebreus 11, 1. Olha aí o que é a fé, segundo o autor de Hebreus. Alguém pode ler? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Maravilha! Isso é fé, irmãos. Mais uma vez eu digo, fé não é salto no escuro. Eu espero algo que eu sei o que é, ainda que eu não tenha visto, e agora eu estou aguardando. Isso é fé, tá? Eu espero a consumação da salvação que eu já tenho em Cristo Jesus, porque a Bíblia me diz. Então eu compreendi essa verdade, eu creio nela. Ok? Isso é fé. Fatos históricos aconteceram e fatos históricos terão implicações em outros fatos que estão para se cumprir. E eu creio que eles vão se cumprir. Mas eu sei disso tudo porque eu entendi. Percebe que a fé não é, né? Eu creio, você ficar repetindo e aí você fala, eu tenho fé. Tem muita gente que diz, eu creio em Deus, sou uma pessoa de muita fé, não tem ideia de quem Deus é e de quem Jesus é. Fé não é fé bíblica, não é fé salvífica, não é fé no Evangelho. Provavelmente você tem pessoas que você conhece, a pessoa fala, eu sou uma pessoa de muita fé. E ela acha que a fé dela é ficar rezando um terçozinho, né, o rosáriozinho, passando as bolinhas lá e fazendo as Ave Marias. Né? Ela acha que a fé dela é simplesmente ela estar dentro de uma igreja e ela vai na igreja todo domingo, mas tudo sem entendimento. Isso não é fé bíblica, não é fé verdadeira, não é fé salvífica. Tá? Então a fé ela tem um conteúdo, esse conteúdo é importante. Deixa eu só anotar aqui para vocês lembrarem, né? A profissão de fé ela envolve intelecto, ela envolve a emoção, e ela envolve a vontade, ou volição. Vontade. Certo? Então a gente está aqui, ó, no intelecto. Vocês percebem, irmãos? Fica claro aí? Vocês percebem porque é importante expor o Evangelho com clareza? Nós devemos pregar para as pessoas com clareza o Evangelho.
Vocês entendem porque que a gente estuda as Escrituras com seriedade, expõe os textos bíblicos, e é domingo após domingo mesmo, para que fique bem claro, para que as pessoas que venham ouçam, entendam o Evangelho. Porque que a gente tem classe de escola bíblica, é importante nós compreendermos as verdades das Escrituras. Em Gálatas 1, capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer que seja anátema se alguém ou ainda um anjo do céu vier e pregar outro evangelho que vá além desse que temos pregado, ou seja, um evangelho imaculado, diferente do verdadeiro, que seja anátema, que seja maldito. Ainda que venha um anjo do céu, que seja maldito, porque o evangelho é muito importante. É por isso que a gente briga pelo evangelho. Tem coisas que a gente não precisa brigar, a gente não vai ficar brigando aí com os outros por causa de besteira, mas quando diz respeito ao evangelho, a verdade do evangelho. É por isso que às vezes, irmão, você vê a gente pregando aqui, falando dos falsos profetas e acaba até esbravejando. Você fala, por que o pastor está tão bravo? Porque falso evangelho gera morte. Falso evangelho não salva ninguém. Falso evangelho vai endurecer mais as pessoas. As pessoas vão ser condenadas achando que estão salvas. É necessário pregar o verdadeiro evangelho. Quando diz respeito à essência, ao verdadeiro evangelho, a gente tem que brigar mesmo, tem que comprar briga. Matar e morrer pelo evangelho. Né? Matar, que eu falo no bom sentido, matar a nós mesmos, matarmos os desejos da carne, né? Mas brigar pelo evangelho, tá certo? Se necessário for morrer por ele, que morramos. Ok? Tranquilos? Então a profissão de fé ela envolve questão intelectual, tem que ter entendido o verdadeiro evangelho do jeito que ele é mesmo, tá certo? Mas aí vem um ponto importante, essas coisas elas estão interligadas, irmãos. Intelecto, emoção e vontade, tudo isso aqui está interligado, porque não basta só o intelecto, porque o evangelho verdadeiro Satanás conhece, tá? E tem gente aí que conhece o evangelho verdadeiro, conhecer intelectualmente conhece, racionalizou, conseguiu compreender mesmo, mas isso não transformou o coração. Então, a profissão de fé ela envolve também as nossas emoções, a nossa emoção é mudar. Os nossos sentimentos, nós que não tínhamos sentimentos favoráveis a Deus. Eu, particularmente, de maneira muito clara, eu era contra o evangélico, né? Contra a Bíblia. Eu achava que isso era algo que fazia até mal, né? Que isso era um instrumento para engano. Né? Então, vocês percebem? Uma emoção, sentimentos contrários a essas verdades. Né? Então, quando o Senhor me alcançou, minhas emoções foram transformadas. Aquilo que eu rechaçava passou a ser fonte de alegria, de desejo. Entende? O evangelho ele muda os nossos desejos. Nós que antes não tínhamos desejo de satisfazer a vontade de Deus, de alegrar a Deus, de viver para Deus, nossas emoções são mudadas. E agora a gente tem esses desejos, nossos sentimentos são inclinados para as coisas de Deus. Ainda que haja titubeios, né, altos e baixos no meio do caminho, mas há uma mudança de inclinação nas nossas emoções. Certo? Isso é importante nós entendermos. Atos 8. Vamos lá em Atos 8, capítulo 8, versículo 39. Atos 8, 39. Na conversão do eunuco, olha só que interessante o que o texto diz no verso 39. Depois de ser batizado, a gente leu aquela hora até o 38, aí o verso 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então aqui Filipe sumiu, né? Ele foi parar em outro lugar, não vendo mais o eunuco. E este, ou seja, o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de quê, irmãos? De júbilo, alegre, feliz, porque agora ele pertence ao Senhor. Entende o que está envolvido aí na profissão? Ele acabou de ser batizado, professar a fé dele, agora ele está feliz porque ele é salvo no Senhor. Ele faz parte, ele é povo do Senhor, ele faz parte da igreja do Senhor. Tá certo? Então você vê uma mudança, né, nos sentimentos, na emoção do eunuco. Capítulo 10 de Atos, versículo 44. 10, 44. Olha o que diz. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Isso aqui é lá na família de Cornélio, né? Na casa de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Percebe o detalhe aqui, irmãos? O engrandecendo a Deus. Esses homens, eles
agora passam a louvar a Deus. Gentios que creram no Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, eles passam a engrandecer o nome de Deus, a proferir palavras de louvor com os seus lábios. Isso envolve emoção, irmãos. Isso envolve. É igual quando a gente canta aqui. Eu sei que muitas vezes a gente vem para o culto e canta cânticos mais da boca para fora, né? Às vezes isso acontece com a gente, mas não deveria. Nós devemos cantar com todo o coração, adorar o nosso Deus com alegria, com emoções transformadas, redimidas no Senhor. Tá certo? É o que deveria acontecer, é o que deve acontecer. Né? O texto continua, a sequência vai dizer aqui para a gente: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então esses homens foram batizados, eles creram verdadeiramente. Eles passam a proferir, falar das grandezas de Deus, se alegrando nessas verdades. Capítulo 16, verso 15 de Atos. Capítulo 16, verso 15. Aqui nós temos a conversão de Lídia, né? E depois de se converter, então, crê no Senhor, porque ouviu a pregação do apóstolo Paulo, o verso 15 diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Percebe uma mudança de sentimento, inclusive para com seus novos irmãos em Cristo? Lídia creu, e agora ela entende que ela é uma família com esse povo, eles são irmãos, têm um só pai. Então o sentimento, inclusive, as emoções e sentimentos, inclusive, para com os próprios crentes é mudado. É por isso que eu continuo batendo na tecla. Né? A gente vai bater sempre. Irmãos, nós devemos não somente nos chamar de irmãos, mas enxergar e nos relacionarmos como verdadeiros irmãos, nos importarmos uns com os outros, nos alegrarmos com as alegrias uns dos outros, nos entristecermos com as tristezas uns dos outros, estarmos juntos na caminhada. Você vê essa mulher, chama ele agora: pousem em minha casa está aberta para vocês, percebe? Vocês são de casa agora, eu quero cuidar de vocês aqui. Emoções transformadas. E aí a gente dá mais um pulo aqui ainda no capítulo 16 para o versículo de número 32, a conversão do carcereiro. Olha só, aquele carcereiro que prendeu Paulo, aquele carcereiro que quis suicidar, aquele carcereiro que era contra o evangelho, contra Paulo, diz o texto, né? No verso de capítulo 16, versículo de número 32. Olha aí o que diz. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões açoites. Então agora ele está cuidando, aquele que maltratou o apóstolo e Silas, né, está cuidando deles. A seguir foi ele batizado, porque ele entendeu o evangelho, porque foi pregado para ele, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Percebe uma disposição agora para com os discípulos do Senhor? Nós somos irmãos, sentemos à mesa, comunhão. Olha só, se fosse no Rio Grande do Sul esse acontecimento, né, ele preparou o belo de um churrasco, né, eles sentaram juntos dentro de casa e vamos cear, vamos comer. E aí o texto continua e diz para nós: e com todos os seus manifestavam o que, irmãos? Grande alegria por terem crido em Deus. Eles creram, entenderam que agora são do Senhor, são salvos no Senhor. Manifestaram, não foi uma alegria qualquer não, foi uma grande, uma mega alegria. Ok? Você se alegra por ser do Senhor? Você se alegra, isso mexe com você? Você vem à igreja, isso mexe com suas emoções? Ontem eu conversava com os irmãos lá em Caçapava. Nós não podemos ser uma igreja focada no emocionalismo. Né? Já viu igreja focada no emocionalismo? Tudo gira em torno de um ambiente criado para mexer com as emoções. Não é isso. Mas o evangelho também mexe com nossas emoções. A gente não precisa descartar totalmente. Precisamos ser durões frios, né? Sorveterianos, né? O coração é aquecido com essa verdade. Eu, quando falo do evangelho, eu até falava ontem com os irmãos: irmãos, se você ouve o evangelho, a mensagem de salvação, e seu coração pelo menos não dá umas batidas mais aceleradas, se questione. Ok, talvez seja o seu estilo, você não chora, você não levanta a mão, tudo bem. Se o outro levanta também, tudo bem. Eu não estou falando de expressões, mas seu coração deve bater mais forte. Entende? De vez em quando seus olhos devem marejar por causa da verdade do evangelho, porque ela é gloriosa demais.
Você deve ouvir essas verdades, você deve alegar, encher seu coração. Entende? Mexe com nossas emoções. Foi o que aconteceu com esses homens. Então, a nossa profissão, ela também envolve as emoções. Sim, eu entendi intelectualmente, mas isso vai começar a transformar meu coração. E, por fim, consequência natural, muda as minhas vontades. Eu tenho vontade daquelas coisas que agradam a Deus. As minhas decisões agora, elas são decisões que vão satisfazer a Deus. Ainda que às vezes eu escorregue, peque aqui ou ali, mas agora eu vou lutar para fazer as vontades que alegram, que agradam a Deus. Fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, minhas vontades são mudadas. Eu tenho vontade de estar aqui no culto. Isso me alegra, eu tenho vontade. Eu venho porque eu quero, não é porque meu pai me obrigou, não. Eu não venho só quando minha mãe vem, não. Por isso que, eu não sei se o Davi vai lembrar, né? Quando ele, Leonardo e Gustavo, né, eles foram ser entrevistados pelo conselho, eu lembro do William perguntar, vocês não estão aqui só por causa do pai de vocês, né? Ou porque um ou outro está fazendo a profissão, você vai fazer também. Nós entendemos que eles eram sinceros ao afirmar, não, é minha fé mesmo. Né? Então, você, jovem, você vem só quando seu pai vem? Ou você tem vontade de falar, eu vou para a igreja, pai, eu tenho condições de ir, eu tenho perna. Né? Eu vou para a academia, eu vou para a escola, eu pego o ônibus para isso, para aquilo, eu faço um monte de coisa, porque para a igreja eu só vou quando meu pai vem. Meu pai está doente, eu não vou vir? E eu vou, entende? Você adulto, você vem só para bater ponto, cumprir tabela. Não, o pastor vai me ligar na semana aí se eu não vier. É só por isso que você vem para a igreja ou você tem vontade? Tem que ter desejo. Você tem inclinação de adorar esse Deus junto com o povo de Deus. Você tem desejo de ver as pessoas crendo no Senhor, por isso você prega o evangelho. Você vai para o culto doméstico e você tem desejo naquilo. Eu confesso que às vezes é por causa do nosso pecado, né? A gente está meio frio e tudo mais, mas os desejos devem estar envolvidos, né? A vontade, a volição, tem vontade de fazer as coisas que agradam a Deus. Tá certo? Tem alguns textos que mostram isso para nós. Olha lá, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Olha a importância aí da vontade. Lucas, capítulo 9, 23. Deus, ele age nas nossas vontades, irmãos. Ele nos muda de dentro para fora. Nossas inclinações agora são outras, e na profissão isso está envolvido. Lucas 9, 23 diz assim, ó. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue as suas vontades, negue as suas paixões, né? Dia a dia, tome a sua cruz e siga. Vontade, irmãos. Diga, Ness. Às vezes a gente pensa nesse versículo, nega a sua vontade, siga Cristo, e acha que a partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Não, mas o versículo nega a sua vontade. Dia, é todo dia. Perfeito. Eu vou negar minha vontade de Cristo. Às vezes eu vou negar minha vontade de manhã para Cristo, vou negar a vontade de manhã. Nega de hoje, você vai nunca mais ter vontade nenhuma para mim, minha vontade é só Cristo. Não. Minha vontade de enquanto eu estiver nesse mundo, eu seguir a vontade da carne, a minha vontade, ou seguir a Cristo. Não é, não. Deixei minha vontade agora, falando agora para frente, só a vontade de Cristo na minha vida. E eu não vou ter vontade nenhuma mais. Não. Segurar ter vontade, dia a dia, negar essa vontade, nós negar a nós mesmos. Eu diria que o mundo ideal fosse que tivesse só a vontade de Cristo, né? Mas a gente sabe que a gente ainda tem resquício do pecado, né? A gente regenerado, nós regenerados ainda estamos terminando de ser completamente limpos. Já somos justificados diante de Deus, mas ainda vamos lutar com a nossa vontade. Mas este é um fator interessante na vida do crente. O verdadeiro crente agora, ele vai lutar contra o pecado. Ele tem a vontade, porque aquele que não veio, ele não tem essa vontade de servir a Cristo. Perfeito. A vontade dele vai ser sempre de servir a si mesmo. Perfeito. O Oi? 24 horas de luta. Exatamente. A gente luta, mas agora tem essa luta. Antigamente era escravo, né? Eu estava entregue. Agora eu vou lutar. Né? Mas você percebe que envolve a vontade? Então agora eu tenho desejos. Né? Como diz o apóstolo Paulo, eu quero fazer o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. É o que acontece com a gente muitas vezes. Eu quero fazer as coisas que agradam a Deus, e às vezes vem aquela preguiça, sabe? Mas eu tenho desejo, né? E aí eu vou lutar. Agora eu estou nessa luta, né? Essa é a verdadeira luta espiritual.
né? Essa é a verdadeira luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Mas ela só existe para quem de fato creu verdadeiramente, para quem tem o Espírito Santo. Tá certo? Então eu vou ter vontade, eu vou estar nessa luta constante. Mas vocês percebem a intervenção da vontade? Agora eu não tenho mais só vontade para o pecado totalmente como eu era antes. Agora eu tenho essa luta porque eu agora tenho vontade para as coisas de Deus. Eu quero agradar o meu Deus. Tá certo? Então a vontade ela é muito importante. Ela se torna uma boa evidência da verdadeira fé. Se minha vontade foi alterada. Tá? João 3,3, o Senhor Jesus conversando com Nicodemos, ele vai falar, né, o que você deve fazer para ser salvo. Nascer de novo. Nascer de novo tem a ver com vontade, né? Agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Eu já estou crucificado com Cristo. Viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entende? Minhas vontades vão sendo transformadas. Eu vou sendo transformado de fé em fé. Né? Vou descobrindo mais pecados, vou conseguindo lutar. Alguns eu me desvencilho logo de cara, outros eu tenho mais dificuldade de me desvencilhar, mas é essa luta. Por isso que a gente precisa uns dos outros, das Escrituras, para que as nossas vontades sejam transformadas. Percebe, irmãos? Permitam-me dizer uma coisa aqui. Né? Eu acho que eu já disse isso, mas é bom vocês sempre lembrarem. O pastor de vocês é pecador. O pastor que Deus resolveu colocar aqui na igreja é um pecador. Tá? E eu digo para vocês, quando eu não leio minha Bíblia, fica mais fácil eu pecar. Quando eu não leio minha Bíblia e me encho das Escrituras, é mais fácil eu perder a paciência com os meus filhos de maneira errada. É mais fácil eu ficar mais grosseiro com minha esposa. É mais fácil eu olhar para alguém que precisa do Evangelho e eu não estou nem para ele, eu não tenho desejo de pregar para ele. É mais fácil eu ser tentado e cair nas tentações que esse mundo oferece. É mais fácil eu ter desejo de procrastinar e não ter desejo de fazer as tarefas que eu tenho que fazer. Entende? Fica mais fácil. Então, por mais que suas vontades tenham sido alteradas, você deve observar as disciplinas espirituais para alimentar, né, o seu espírito, né, alimentar o seu homem interior das coisas do Senhor, das virtudes que a Escritura nos apresenta, para que você possa resistir. Muitos de nós até somos cristãos, mas estamos capengando demais o tempo todo, porque não estamos nos enchendo. O convívio uns com os outros, irmãos. Às vezes a gente convive, vê filme, vê novela, pelo amor de Deus, é até triste falar. Às vezes sério é a mesma coisa que ver novela, só que é legendado, né? É legendado e às vezes um pouco mais bem feito, né? Às vezes, e a gente fica preso a tantas outras coisas e não busca o Senhor, não tem vida de oração, né? Deixa de participar da ceia do Senhor, ao invés de se negar a si mesmo, abandonar os pecados, a gente deixa de se alimentar na ceia, né? E aí a gente vai enfraquecendo. E às vezes a gente mesmo começa a duvidar, será que eu sou crente mesmo? Mas é porque não está observando a disciplina, né? Caminha com alguém, se junte a alguém, tenha vida de igreja verdadeira, né? Caminhe com outro, leia a sua Escritura, e você vai ver que suas vontades, cada vez mais você vai viver o Cristo, né? Diariamente, vai se tornando mais fácil, vai se tornando menos difícil a luta contra o pecado, ainda que ela exista até o último dia. E é dia a dia por quê? Porque não basta, a comida de ontem não basta para hoje. O almoço de ontem eu não vou falar, não vou almoçar hoje porque eu já almocei ontem, preciso almoçar hoje, né? Para que meu corpo não sinta. Espiritualmente é a mesma coisa, é dia a dia se enchendo. Último texto aqui, 1 Coríntios 9, 27. Olha lá. 1 Coríntios 9, 27. Hoje eu pensei que nossa aula ia durar meia hora. Ou engano. E eu falo muito. 1 Coríntios 9, 27. Olha aí, para trazer a ideia na vida do próprio apóstolo. O apóstolo também era pecador, irmãos. O grande apóstolo Paulo lutava com os seus pecados também. E olha aí o que ele diz, né? Eu vou ler do 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo
pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A ideia aqui, Paulo tá usando a figura, né, de um atleta. Né? O atleta, para ser um atleta de sucesso, irmãos, ele dorme cedo, ele se alimenta corretamente, ele treina todos os dias. Né? Ele tem uma vida regrada. São os que têm vida regrada que têm maior sucesso nos esportes, né? Tirando o Romário. Mas, como sempre diz, né? O Romário poderia ter feito ainda mais gols se fosse disciplinado. Sem ser disciplinado, ele já fez mais de 1000 gols, né? Mas o atleta que se domina, pense num Bolt da vida, para correr lá abaixo de 10 segundos. Né? Rapaz, é treino e mais treino. Phelps, né? Quem já leu aqui a história de Phelps, vida regrada por anos e anos para conseguir uma medalha de ouro, que é corruptível, que se desfaz. A gente luta pela coroa incorruptível. E aí o apóstolo Paulo, usando essa figura, ele fala: eu mesmo esmurro o meu corpo até reduzi-lo à escravidão. Você tem que lutar. Às vezes é uma luta ferrenha com você mesmo, com seus desejos. Às vezes são coisas radicais, decisões radicais que você vai ter que tomar, né, para não dar vazão para o pecado. Porque o pecado pode te matar, pode te cegar, escravizar e matar. Ok? Então você vai ter que lutar, e o crente ele vai ter essa vontade, ele vai lutar, e ele vai desferir golpes contra o próprio pecado, ele vai tomar decisões abruptas, decisivas, para que ele não viva a vida de pecado. Mas percebe que a vontade é transformada? Né? E nós que somos aqueles que levantam a bandeira de Cristo, imagina você pregar e ser desqualificado pela sua própria conduta, é o que Paulo está dizendo. Então você prega, mas você também tem que buscar ter uma conduta ilibada, uma conduta correta diante das pessoas. Diga, Alex. Diga. Duas perguntas, voltando lá nos povos que eu falei, mas lá assim, eles têm um rigor, né, para entrar lá, leva muito tempo, eles têm que liberar, né, os povos lá, tem um lugar que é os últimos povos, a última geração, onde vai acabar, não vai poder ficar mais ninguém, nesse caso aí, vai ficar ali. E falou dos presbíteros, Não. mas o presbítero aí eu fui biblicamente, o presbítero e o pastor é no meio. Pois é. Constitucionalmente há uma leve diferença, né? A gente chama o pastor de presbítero docente e os presbíteros que não são pastores ordenados de presbíteros regentes, né? E a diferença está geralmente na preparação teológica e na questão da integralidade ministerial, né? A maioria dos presbíteros tem seus trabalhos, não vivem integralmente do ministério como pastor. Então tem essa diferença constitucional, ela não é bíblica, ela é constitucional. Entende? É a constituição da igreja. Entende? Então é mais um cuidado da igreja, né? Por isso que todo pastor presbiteriano ele passa pelo seminário, ele é avaliado, ele é sabatinado por um presbitério, né? Até mesmo quando muda de presbitério, há uma espécie de uma sabatina também. Eu, quando vim para cá, me entrevistaram, né? Vamos saber se o cara aí não é herege, né? Então, isso é importante, E isso tem mais a ver com a Constituição e o cuidado da igreja, entende? Então, biblicamente, não tem mesmo. Não tem porque era um contexto diferente, né? No nosso contexto, e aí por conta da questão constitucional, a gente faz essa diferença do docente para o regente. Né? E aí o docente é chamado de pastor, né? É algo que não deveria haver também tanta separação assim de entendimento, porque todo presbítero é pastor. Mas tem a questão do ministério integral, da ordenação de alguém que foi preparado. E aí tudo isso é um cuidado, porque até pastores ordenados, Alex, às vezes a gente vê uns aí metendo os pés, né, pelas mãos e fazendo besteira, né? Entende? Então, para que se tenha um cuidado, o ordenado passou por todo... Imagina 4 anos você estudando intensamente. A gente tem não preciso citar o nome dele, mas tem um seminarista aqui do nosso presbitério, né, que ele terminou agora o doutorado dele na área de biomedicina, se eu não me engano, né? Cara extremamente preparado, inteligente. Então ele fez graduação, fez mestrado, doutorado, ele terminou o doutorado e está terminando agora também o seminário lá em São Paulo. E ele afirmou diante do presbitério, ele falou: eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e nada foi tão difícil quanto o seminário teológico. Entende? Você vê a carga de preparação, a exigência que você tem no seminário, ela é muito grande, é uma exigência muito grande. E isso tudo para quê? Por causa do zelo, entende? E aí, constitucionalmente, há essa separação também por causa do zelo.
Não é, você não vai ver na Bíblia essa separação, é constitucional, que a gente entende que é um zelo a mais para que a gente caminhe corretamente, entende? E aí, voltando para a questão lá dos campos, é por isso que a gente tem uma agência de missões transculturais para preparar missionários justamente para alcançar esses que estão lá. E aí o missionário ele já vai preparado, e muitos dos missionários, inclusive, são pastores ordenados. E lá ele vai poder batizar. Eu coloquei, agora eu lembrei do Stroll ali, que ele era doente, né? Carregava o tambor até o oxigênio, eu falei que um dia eu comentei que ele pregava, tá com o tambor na rua. Só que tem pessoas lá que também têm problemas de saúde, né? E não querem, já estão vivendo assim, já sabem que vão, mas eles estão lá, eles não saem de lá. Tipo, uma pessoa dessa, e cara, eu estou levando meio extremo, né? Mas não, mas até o povo ir pegar a autorização, não pode mais batizar, se ela disse isso, né? Os batistas não sabem explicando para ela, mas perfeito. Não por isso vai envolver, lógico, essa burocracia por causa do zelo, de trazer um pastor, de esse missionário, obviamente, se ele está lá, é bom que ele esteja ligado a uma igreja, a alguma agência, e isso tudo facilita para que não seja... Ele pode até vir a falecer, né? Falece nos braços do Senhor, porque o que salva não é o batismo nem a profissão, entende? E esse, inclusive, é o último ponto aqui da aula, né? Eu fiz questão de terminar dizendo isso. Não é a profissão de fé nem o batismo que salva. Mas aquele que crê deve professar a fé e ser batizado. Entende? Então ele deve, e ele vai querer. E vão se movimentar para isso. Não deu tempo, ele morreu porque demoraram para pegar o avião. Está com o Senhor, louvado seja Deus. A gente fez de tudo para batizar. Entende? O ladrão na cruz não deu tempo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, foi as palavras do Senhor Jesus. Entende? Se der tempo e tudo mais, vamos batizar. Se não der, o fato dele crer já faz que ele seja salvo. Para ele que começou ali, você converteu ali, ele pode ficar agoniado, tipo aquela história do Paul lá, que ele cancela o voo para ir na casa do cara lá para explicar que o cara não tinha certeza da salvação e ficou até madrugada lá 4 horas da manhã lendo a Bíblia. Duas coisas, né? O missionário que está lá vai explicar para tirar essa agonia do coração dele, ou se ele morrer agoniado, a agonia vai acabar quando ele abrir os olhos e ver o Senhor face a face, né? Então, a charada morre aí, né? Entende? Então, obviamente que tudo isso envolve o cuidado, né? O cuidado ele é importante, né? Por isso mesmo assim, no caso, você nega batizar eles, se não ser só escolhido. Perfeito. Se eu não fosse pastor, eu, obviamente, se estivesse lá, eu estaria envolvido com a igreja e avisar o meu pastor para o meu pastor, né, fazer uma movimentação, deixa o presbítero pregando aí, viaja para cá para batizar o homem. Entende? Isso é o mais correto por conta de zelo, entende? É mais questão de zelo, tá certo? É o mais correto a se fazer. E mesmo o Filipe aqui, ele tinha aval dos apóstolos, dos presbíteros, né? Não era um crente também que não tinha aval nenhum, ele chegou lá e resolveu batizar, tá? Então tinha o aval. Oi? Tem bastante coisa que não é comum, né? O cara até não dá para saber, né? O cara sabe, tipo, o batismo, né? Presbiteriano, tipo, a minha irmã lá é católica e quer que batiza a filha dela, né? Ela não poderia batizar, né? Não, tipo, levar a outra pessoa para ser assim, padrinho, que chama, né? Sei. Proíbe porque o batismo para eles lá é uma espécie de sacramento. É um sacramento, né? E você participa de um rito. Ele, como padrinho, está participando de um rito, né? Então você participa de um rito que é pagão, um rito que é errado, que não é bíblico, né? Aí por isso que a gente proíbe essa ideia, né? Ou orienta a não participar de apadrinhamento, de... Já tive esse convite, ainda não fiz, até falei com pergunta com alguém, certinho. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Por causa do rito em si, né? Mas é isso, né? Mateus capítulo 10, e eu leio esse texto só para encerrar a nossa aula, com a leitura do texto mesmo, diz o seguinte, Mateus capítulo 10, Mateus 10, 32 e 33. Vamos ler todos numa só voz, irmãos? Mateus 10, 32 e 33. 1, 2, 3, vamos lá. Portanto,
todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele que confessar diante dos homens a Jesus Cristo, esse não será negado, né, diante de Deus Pai, que está nos céus. Então confessemos, né, professemos a nossa fé publicamente, e além da nossa profissão pública aqui, né, que a nossa vida seja uma grande profissão de fé, para que as pessoas vejam Cristo e vejam que somos do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Encerramos então nosso ciclo, né? Qualquer dúvida a mais aí vocês podem vir me perguntar aqui. Alguém falou? Não? Vamos ficar de pé então. Vamos fazer a nossa oração. Eu espero que Bira e Beth agora alegremente compreendendo todas as verdades, logo a gente veja aqui e nos alegremos juntos com essa profissão de fé tão aguardada, né? Demorou, né? Mas chegou. Vocês vão ser entrevistados pelo conselho logo, o conselho deve chamar vocês. Tá certo? E, como eu disse no início, viu, Amanda? Se tivesse desejo, posteriormente, você nos procura também, que a gente vai conversar para ver como a gente procede. Tá certo? Vamos orar então, irmãos, para encerrar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, pela tua graça maravilhosa, pelo teu amor, pela tua bondade, por ter sido conosco durante todo esse tempo de estudos, ó Pai, acerca dos fundamentos da fé, ó Deus, desse currículo que preparamos, ó Deus, e nos esforçamos para dar da melhor maneira. A minha oração é que o Senhor edifique o teu povo, que essas verdades fiquem bem assentadas, que o teu povo, ó Deus, tenha sido reciclado nessas doutrinas, que isso aumente o amor pelo Senhor, aumente o compromisso, isso revigore as forças, revitalize o ânimo, Pai, a alegria no Senhor, ó Deus, e que aqueles que vão professar a fé professem com convicção no que estão fazendo, sabendo piamente, ó Pai, tendo plena convicção, certeza daquilo que vai ser feito, ó Deus. E nós te louvamos por isso, ó Pai, que muitos outros possam vir ao nosso meio, ó Deus, sejam alcançados, creiam no Evangelho e possam também publicamente professar a sua fé, serem batizados, que assim a nossa família na fé, aqui em Cachoeira do Sul, cresça para a honra e glória do teu nome. Pai, te louvamos, ó Pai, te damos graças, ó Pai, te bendizemos e o adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.